Você sabia que dentro de você há um potencial inexplorado dado por Deus? Potencial para transformar vidas e impactar o mundo ao seu redor. Cada um de nós recebeu dons espirituais poderosos, ferramentas divinas para realizar a obra de Deus na Terra. No entanto, muitos ainda não experimentaram a plenitude desses dons por não saber como ativá-los ou por não compreender o poder que possuem. A verdade é que, ao despertar e liberar os dons espirituais em sua vida, você se torna um instrumento de Deus, capacitado a fazer a diferença em sua família, na sua comunidade e no mundo. Este é o momento de descobrir, cultivar e desbloquear os dons espirituais que o Senhor colocou em você. O Espírito Santo está pronto para guiá-lo, para capacitá-lo e para levá-lo a uma jornada de poder e transformação. Prepare-se para uma mudança radical, pois Deus tem algo extraordinário para você. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos todos os dias. Desde já agradeço e vamos ao vídeo. O primeiro passo para desbloquear os dons espirituais é reconhecê-los como presentes dados por Deus, com um propósito específico: glorificar o nome dele e edificar o corpo de Cristo. Muitas vezes, os dons espirituais estão adormecidos ou desconhecidos porque as pessoas não os identificaram ou não acreditaram na capacidade que Deus lhes confiou. Cada crente recebe dons espirituais conforme a vontade de Deus. A palavra nos ensina que esses dons não são escolhidos por mérito humano, mas são concedidos pela graça divina. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 5. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Reconhecer que você possui um dom é o primeiro passo para desbloqueá-lo. Não se trata de arrogância, mas de humildade em aceitar que Deus o escolheu para fazer parte de seu plano. Identificar quais são os dons concedidos pode ser feito por meio de oração e leitura da Bíblia. Peça a Deus revelação e sensibilidade espiritual. É importante viver uma vida de gratidão, reconhecendo que os dons vêm de Deus e pertencem a Ele. A ação de graças abre caminhos para que esses dons sejam usados com alegria e eficácia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos orienta: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Os dons espirituais são diferentes, mas igualmente importantes. Não compare o seu dom com o de outra pessoa. Deus capacita cada um para tarefas específicas no reino. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Reconhecer e aceitar os dons espirituais é um ato de fé que requer humildade e confiança em Deus. Ao fazer isso, você estará dando o primeiro passo para desbloquear todo o potencial que Deus colocou dentro de você. Segundo passo: cultive uma vida de intimidade com Deus. Os dons espirituais são fortalecidos e revelados na medida em que o relacionamento com Deus se aprofunda. Sem intimidade com o Criador, os dons podem permanecer inativos ou usados sem a plenitude do propósito divino. Para desbloqueá-los, é necessário buscar a face de Deus com fervor e constância. A vida de Jesus nos ensina que a comunhão com o Pai é a fonte de toda a autoridade espiritual. Antes de realizar milagres, Jesus frequentemente passava horas em oração. Esse exemplo mostra que, para desbloquear os dons espirituais, é importante priorizar um relacionamento profundo com Deus. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas,
capítulo 5, versículo 6. Intimidade com Deus não é construída em um momento de pressa, mas em encontros profundos, diários e sinceros. A oração é o caminho direto para a presença de Deus. É por meio dela que você recebe direção, força e revelação para compreender e utilizar seus dons espirituais. Orar é mais do que falar com Deus, é ouvir a sua voz e alinhar seu coração ao dele. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A intimidade com Deus também é cultivada pela meditação na Bíblia. A palavra é viva e poderosa, e nela encontramos orientação para usar os dons espirituais de maneira eficaz. Quanto mais você mergulha nas Escrituras, mais sensível se torna à voz do Espírito Santo. Nem sempre a intimidade é construída em palavras. Muitas vezes é no silêncio que Deus fala mais alto. Reserve momentos para ouvir a direção do Espírito Santo. Ele é quem revela os dons espirituais e ensina como usá-los. João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. O louvor e a adoração criam um ambiente propício para a manifestação da presença de Deus. Quando você adora, reconhece a soberania do Senhor e se aproxima dele de maneira única. É nesse lugar de entrega que muitos dons são revelados no Salmo 22, versículo 3. Mas tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Cultivar uma vida de intimidade com Deus é mais do que uma prática religiosa, é um estilo de vida. É no lugar secreto, em oração, na leitura da palavra e na adoração, que você encontrará a chave para desbloquear os dons espirituais e usá-los para glorificar o reino de Deus. Terceiro passo: renove a mente e abandone as distrações. Os dons espirituais são presentes de Deus, mas sua manifestação plena depende de uma mente renovada e liberta de tudo o que impede a comunhão com o Espírito Santo. A mente é o campo de batalha espiritual, onde pensamentos, emoções e desejos precisam ser alinhados à vontade de Deus. Sem esse alinhamento, os dons podem ser abafados ou mal utilizados. A renovação da mente é um processo contínuo de entrega, transformação e vigilância espiritual, que prepara o coração para receber e operar nos propósitos divinos. O primeiro passo para renovar a mente é substituir os pensamentos carnais ou negativos pelas verdades da palavra de Deus. A Bíblia não apenas nos instrui, mas também nos transforma, moldando nossa perspectiva para enxergar a realidade como Deus a vê. Renovar a mente é abrir mão de padrões humanos e abraçar a sabedoria celestial. Como descrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação não acontece de forma automática, é um processo diário. Isso exige disciplina para meditar na palavra, permitir que ela penetre profundamente no coração e molde sua forma de pensar. Com a mente transformada, você se torna mais sensível à direção do Espírito e mais confiante em usar os dons que Deus lhe confiou. No mundo moderno, estamos constantemente cercados por distrações que podem abafar a voz de Deus e desviar nossa atenção de suas prioridades. Essas distrações incluem, mas não se limitam a, excessivo uso de tecnologia como redes sociais e entretenimento irrelevante, preocupações exageradas com o trabalho ou bens materiais, relacionamentos que não edificam ou que consomem tempo sem trazer crescimento espiritual. Essas distrações, embora pareçam inofensivas, podem impedir você de ouvir a voz do Espírito Santo e discernir os dons que Deus deseja manifestar em sua vida.
Abandonar essas barreiras requer vigilância espiritual e determinação para colocar Deus no centro de suas prioridades. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ao confiar suas preocupações e distrações ao Senhor, você abre espaço para que Ele trabalhe livremente em sua vida e manifeste seus propósitos. Muitas vezes, a voz de Deus é sutil e requer que nos afastemos do barulho ao nosso redor para ouvi-la. Jesus nos deixou o exemplo de buscar lugares tranquilos para orar e ouvir o Pai. Esses momentos de silêncio não apenas renovam a mente, mas também criam um ambiente onde o Espírito Santo pode operar de forma poderosa. O Salmo 46, versículo 10, nos alerta: fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Reserve tempo diariamente para um encontro profundo com Deus, onde você possa se desconectar das pressões externas e simplesmente ouvir o que Ele tem a dizer. Renovar a mente também significa identificar e rejeitar pensamentos que não estão alinhados à vontade de Deus. Esses pensamentos podem vir em forma de dúvidas, medos ou tentações. Para superar esses obstáculos, é necessário levar cada pensamento cativo à obediência de Cristo, como descrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse processo exige vigilância espiritual e o uso das armas de Deus, como oração, jejum e meditação na palavra, para combater tudo o que se levanta contra o conhecimento do Senhor. A renovação da mente traz não apenas clareza, mas também liberdade. Quando você alinha seus pensamentos à vontade de Deus, as dúvidas e os medos que impedem a manifestação dos dons espirituais são dissipados. A renovação também abre caminho para a ousadia espiritual, permitindo que você use seus dons com confiança e propósito. Renovar a mente e abandonar as distrações é uma escolha diária de alinhamento com Deus. É nesse processo de transformação que você encontra a chave para desbloquear os dons espirituais e viver em comunhão plena com o Espírito Santo, pronto para impactar o mundo com a manifestação do reino de Deus. Número 4. Seja obediente e disponível ao chamado de Deus. A obediência e a disponibilidade são portas de acesso para o pleno uso dos dons espirituais. Esses dons não foram concedidos apenas para nosso benefício pessoal, mas para cumprir os propósitos de Deus na terra, edificando a igreja e alcançando os perdidos. No entanto, Deus requer de nós um coração submisso à sua vontade e um espírito disposto a responder ao seu chamado. É nessa postura de entrega que o poder do Espírito Santo é liberado e os dons espirituais fluem de maneira impactante. A Bíblia nos mostra que Deus sempre honra aqueles que o obedecem, mesmo em situações desafiadoras ou sem clareza total do propósito. Abraão é um exemplo clássico. Ele obedeceu ao chamado de Deus para sair de sua terra e ir para um lugar desconhecido. Sua obediência não apenas desbloqueou bênçãos sobre sua vida, mas também o tornou pai de nações. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. E por isso mesmo Abraão, ao ser chamado, obedeceu, indo para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. A obediência também é um ato de fé. Quando escolhemos obedecer, declaramos que confiamos no caráter de Deus, mesmo quando não entendemos suas instruções. É por meio dessa fé prática que os dons espirituais são ativados e utilizados para propósitos maiores.
A disponibilidade é a base para desbloquear os dons espirituais. Deus não procura pessoas perfeitas ou extraordinariamente capacitadas. Ele busca corações dispostos. Moisés, apesar de sua dificuldade em falar, tornou-se o líder que libertou Israel da escravidão. Gideão, que se via como o menor em sua casa, foi usado para derrotar um exército poderoso. Davi, um jovem pastor de ovelhas, foi escolhido para ser rei e derrotar gigantes. Deus não espera que você tenha todas as habilidades antes de responder ao chamado. Ele espera apenas que você diga sim com fé. A disposição de servir é a semente que Deus usa para manifestar seu poder por meio de seus dons. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. A fidelidade nas pequenas coisas é uma chave poderosa para desbloquear os dons espirituais. Muitas vezes, Deus prova nosso coração por meio de tarefas aparentemente simples ou insignificantes. A obediência nessas pequenas responsabilidades demonstra que somos confiáveis para coisas maiores. Como descrito em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Essas pequenas ações de obediência, como orar por alguém, ajudar um necessitado ou servir em um ministério local, mostram nossa disposição de servir ao reino de Deus. Com o tempo, essas atitudes abrem portas para a manifestação de dons mais profundos e poderosos. A obediência a Deus não é algo que fazemos esporadicamente. Ela deve ser um estilo de vida. Isso significa que devemos estar sempre dispostos a dizer sim ao Senhor, mesmo que isso nos tire de nossa zona de conforto. Muitas vezes, obedecer a Deus requer renúncia, renunciar a nossos próprios planos, desejos e até mesmo a aprovação das pessoas. Jesus é nosso maior exemplo de obediência. Ele se submeteu à vontade do Pai em todas as coisas, até mesmo na cruz. Sua obediência trouxe salvação para toda a humanidade e abriu caminho para que os dons do Espírito Santo fossem derramados sobre a igreja. Ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Quando nos tornamos disponíveis e obedientes, Deus nos usa como instrumentos em suas mãos. Essa postura permite que o Espírito Santo opere livremente em nossas vidas, ativando dons que impactam não apenas nosso círculo imediato, mas também a igreja e o mundo. Obediência e disponibilidade andam de mãos dadas. Uma complementa a outra. Ser obediente sem estar disponível é ser limitado, e estar disponível sem ser obediente é ser ineficaz. Somente quando ambas estão em harmonia é que os dons espirituais são liberados em sua plenitude. Portanto, diga sim a Deus em todas as áreas de sua vida. Mesmo nas tarefas mais simples, confie que Ele está trabalhando em você e por meio de você. Deus honra os corações dispostos e obedientes, e é por meio deles que Ele realiza grandes coisas no reino. Sua obediência pode ser a chave que desbloqueia os dons espirituais, que transformarão vidas e glorificarão o nome do Senhor. Número 5. Busque intimidade com o Espírito Santo. Os dons espirituais são manifestados pelo Espírito Santo e Ele é o grande capacitador para que esses dons fluam em nossas vidas. No entanto, esses dons não podem ser plenamente utilizados sem uma conexão íntima e contínua com o Espírito. A intimidade com o Espírito Santo é mais do que um ato religioso ou uma rotina de oração. É um relacionamento profundo e transformador que nos permite ouvir sua voz, discernir sua vontade e ser instrumentos de seu poder. Os dons espirituais
Não são habilidades humanas que podemos aprender ou desenvolver sozinhos. Eles são manifestações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo para cumprir os propósitos de Deus. Sem uma relação íntima com Ele, podemos facilmente cair no erro de usar os dons para nossa própria glória ou fora do contexto divino. Jesus deixou claro que dependemos do Espírito Santo para realizar as obras de Deus. Ele prometeu que o Espírito viria para nos ensinar, guiar e capacitar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. João, capítulo 16, versículo 13. Quando buscamos proximidade com o Espírito, ele nos revela os dons que Deus depositou em nós e nos orienta sobre como usá-los de maneira eficaz para o reino. A intimidade com o Espírito Santo exige tempo, entrega e foco. Assim como um relacionamento humano cresce com a comunicação e a convivência, nosso relacionamento com o Espírito se aprofunda à medida que investimos tempo com ele. Aqui estão algumas práticas fundamentais para fortalecer essa conexão. Oração consistente. A oração é a base de qualquer relacionamento com Deus. Não apenas apresente suas necessidades, mas reserve momentos para ouvir o Espírito Santo. Meditação na palavra. O Espírito Santo fala por meio da Escritura, revelando verdades e direcionamentos específicos. Adoração em espírito e em verdade. A adoração nos aproxima do coração de Deus e nos torna mais sensíveis à presença do Espírito Santo. Obediência. Intimidade cresce na medida em que você responde à direção do Espírito com prontidão. Estar em comunhão com o Espírito Santo não apenas ativa os dons espirituais, mas também os mantém alinhados à vontade de Deus. O Espírito nos capacita a discernir o momento certo para agir, falar ou ministrar. A sensibilidade ao Espírito é desenvolvida em momentos de profunda comunhão e silêncio diante dele. Os primeiros cristãos demonstraram isso claramente. Eles dependiam do Espírito para tomar decisões, pregar e realizar milagres. Um exemplo impactante está em Atos, capítulo 13, versículo 2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esse episódio mostra que o Espírito não apenas concede os dons, mas também direciona como e onde usá-los. Um relacionamento profundo com o Espírito Santo não apenas ativa os dons espirituais, mas também nos transforma internamente. Os frutos do Espírito, como amor, paciência, são evidências dessa intimidade. Os dons operam com mais eficácia quando os frutos estão presentes, pois isso demonstra que estamos em harmonia com a vontade de Deus. A intimidade com o Espírito Santo não é um fim em si mesma, mas um meio de glorificar a Deus por meio de uma vida cheia de poder, sabedoria e amor. Quando buscamos essa conexão de forma intencional e constante, nos tornamos canais para que os dons espirituais fluam livremente, impactando vidas, edificando a igreja e expandindo o reino. Buscar intimidade com o Espírito Santo é a chave para desbloquear e sustentar os dons espirituais. Não se trata apenas de um esforço humano, mas de uma entrega total a Deus, permitindo que o Espírito Santo transforme nossa mente, molde nosso caráter e manifeste seu poder por meio de nós. Ao desenvolver esse relacionamento, você experimentará um novo nível de conexão com o céu, onde os dons fluem naturalmente e com propósito. Vamos orar. Pai, eu te louvo e te exalto pelo teu amor imensurável e pela tua graça que me alcança todos os dias.
Hoje venho diante de ti com um coração grato, reconhecendo que tudo o que sou e tudo o que tenho vem de ti. Sei que tu me chamaste para um propósito divino e que em teu infinito amor tu me capacitaste com dons espirituais para cumprir a missão que me deste. Pai amado, quero te pedir, com todo o meu ser, que tu desbloqueies e despertes os dons espirituais que o Senhor colocou em mim. Que o teu Espírito Santo venha de maneira poderosa sobre a minha vida, renovando minha mente, purificando meu coração e abrindo os meus olhos espirituais para enxergar o que tu tens preparado para mim. Senhor, que eu seja sensível à tua voz e obedeça ao teu chamado, mesmo quando não entender completamente os caminhos que tu me direcionas. A tua palavra diz que o Espírito Santo nos ensina e nos guia a toda a verdade. E eu te peço, Pai, que esse espírito de sabedoria, revelação e discernimento se manifeste de maneira clara em minha vida. Que ao me aproximar de ti, eu possa perceber com mais profundidade o mover do teu Espírito e aprender a operar os dons com excelência, sempre para edificar a tua igreja e glorificar o teu nome. Que minha intimidade contigo seja o fundamento de tudo o que faço e que minha vida seja transformada a cada dia pela tua presença. Peço que, através dessa intimidade, eu seja capacitado não apenas a compreender os dons espirituais que o Senhor me confiou, mas também a usá-los com amor, humildade e coragem, de maneira a impactar aqueles ao meu redor e trazer cura, restauração e salvação para os corações que ainda não te conhecem. Senhor, purifica minha mente e meu coração para que eu possa ser um canal limpo para o teu Espírito. Afasta de mim tudo o que me impede de viver a plenitude do teu propósito. Que eu nunca use os dons espirituais para minha própria glória ou para meus interesses pessoais, mas que toda manifestação do teu poder em minha vida seja para o bem da tua igreja, para a edificação dos outros e, principalmente, para que o teu reino se expanda na terra. Eu me coloco completamente à disposição do teu Espírito, Pai. Envia-me onde tu precisares de mim, usa-me como teu instrumento para realizar teus planos. Que eu seja fiel em pequenas coisas, para que tu confies em mim grandes responsabilidades. Que minha vida seja uma oferta viva e um reflexo da tua graça, e que em todos os meus atos os teus dons sejam manifestados com poder, para que muitos possam ver a tua glória e serem tocados por ela. Te agradeço, Senhor, por me confiar esses dons espirituais e por sempre me guiar pelo teu Espírito. Que minha vida seja uma constante busca por teu propósito e que, através dos teus dons, eu possa cumprir a missão que tu preparaste para mim antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se este vídeo lhe ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir e comentar. Que a graça de Deus esteja sempre com você. Nos vemos no próximo vídeo.